Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. A gente vai dar uma continuidade à nossa série de episódios sobre fellowships, né, que a gente chamou de Em Busca do Fellowship, em que a gente tenta trazer informações sobre os principais serviços, sobre o dia a dia dos principais fellows aqui de São Paulo, e a especialidade de hoje é a especialidade glaucoma. Então eu queria dar as boas-vindas aqui à Isabela Vianello, que veio representar a Unifesp, contar um pouco do dia a dia da Unifesp. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu fiz parte da jornada do Oft Review e falar um pouquinho mais sobre esse processo que às vezes traz tantas dúvidas e tanta ansiedade. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. E também queria dar as boas-vindas para a Aline Rodrigues, que está aqui representando a USP, né, fellow de glaucoma da USP. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, Bernardo. Fico lisonjeada, é uma honra também estar aqui no podcast e poder falar um pouquinho do fellow do glaucoma lá da USP. Perfeito. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a preparação para as provas de fellow e também para o dia a dia do fellow e o mercado de trabalho em glaucoma. Vai ser um papo muito rico. Primeira pergunta que eu tenho feito para todo mundo, vou perguntar para a Isabela. Isabela, por que você escolheu glaucoma? Eu acho importante porque tem muita gente que tem dúvida, né, de qual especialidade vai fazer, muita gente que nos escuta que não sabe o que quer, e às vezes você vê ali as razões pelas quais alguém escolheu, pode te inspirar também. Então eu queria saber de você. Bom, eu acho que essa é uma pergunta que a gente responde o tempo todo nas entrevistas, né? Então é bem importante mesmo a gente saber os motivos. O glaucoma, para mim, acho que desde o primeiro ano eu sempre gostei muito, assim, eu sou bem sistemática com as minhas coisas, então para mim era muito interessante ter uma especialidade que é bem prática, né? Você tem as medidas de pressão, você tem os exames, tem dados mesmo para trabalhar, e com isso você vai definir aquele paciente que você vai acompanhar, né? Isso é outra coisa que eu adoro também, que é poder acompanhar o paciente a longo prazo, você vai acompanhar a vida inteira, conhecer família, e eu acho que é uma coisa que curto muito da especialidade. E a possibilidade também cirúrgica, assim, era muito importante. Eu gostei muito de operar, gostei muito da experiência da catarata, né? Então, eu queria algo que pudesse aliar isso. Eu acho que, por último, a parte de pesquisa também, que dentro do glaucoma é muito, muito rica e que me interessa muito. Então, esses 3 pilares aí acabaram me atraindo bastante. Ótimos pontos. E eu queria perguntar para a Aline, na mesma linha, mas eu queria que você falasse para aquela pessoa que está em dúvida se vai fazer glaucoma ou não, o que você acha que tem de pontos positivos e de pontos negativos na especialidade? Olha, pontos positivos é que a gente consegue acompanhar, como a Isabela falou, a gente consegue acompanhar muito bem esse paciente. Ele se torna fiel a você, vai nas consultas, dá para você acompanhar desde o começo. Então, assim, aquela história que o glaucoma é causa a primária de cegueira irreversível, então no seu consultório você tem essa possibilidade de não acontecer isso, de não chegar a esse ponto. Então acho que isso é muito legal, de você poder acompanhar desde o começo e assim, um paciente chegou lá com glaucoma e daí você fala, não, sua família tem que ir atrás também disso e poder acompanhar e ter exames para seguir esse paciente. Pontos negativos da especialidade é que, assim, tem que ser muito forte para estar ali com o paciente, porque tanto as cirurgias como o tratamento é crônico, é uma doença crônica, então muitas vezes o paciente não entende por que ele tem que ficar pingando o colírio. A cirurgia, a gente sempre tem que avisar, talvez dá certo ou também tem o risco de falir. E por que, eu me submeti a uma cirurgia, por que eu tô voltando com colírio novamente? Então, assim, tem esses que tem que deixar muito bem explicado para o paciente. Achei muito interessante esses pontos que você abordou, porque me fez lembrar da época que eu rodava no ambulatório de glaucoma, e era isso mesmo, assim, né? Tipo, se por um lado você tem a chance de mudar a história natural da doença e evitar a cegueira num paciente, igual você falou, né? Por outro lado, tem aqueles casos que vão para reoperação, reoperação.
E é um pouco também do que a gente vive às vezes na retina, né? Tem alguns casos difíceis que você vai reoperar várias vezes. Então é uma especialidade que você também tem que ser um pouco mais resiliente, né? Sim. Diferente, igual eu falei, de blefaroplastia, né? Cirurgia refrativa. Então realmente tem que ser forte, mas é uma especialidade muito interessante. Achei ótimos os pontos que vocês expuseram aqui. Bom, vamos entrar agora já no processo seletivo dessas duas instituições, né? A gente tem representantes das duas principais instituições de medicina do Brasil, né? Não dá para negar que a USP e a Unifesp, claro que existem outros serviços brilhantes, mas são as mais tradicionais do país. E eu queria perguntar para a Isabela sobre a prova da Unifesp, que a gente sabe que não é específica, é uma prova de oftalmo geral, a prova do Fellow da Unifesp. Mas ela tem muitas diferenças em relação à prova do CBO. Você acha que uma preparação para o CBO é suficiente para você ir bem na prova de Fellow da Unifesp ou existem muitas diferenças? Não, eu acho que assim, é bem, bem semelhante. Eu diria que até em relação à prova do CBO é uma prova mais inteligente, digamos assim, com menos canto de livro e mais prática, sabe, do dia a dia. Então eu acho que a preparação, assim, pelo menos no meu caso e o que eu tive de experiência de outros colegas que prestaram até para outras especialidades, né, é que basta você estar bem preparado para o CBO, é um momento que você já deveria estar ali na reta final de lapidar estudo, né? Eu acho que basta a mesma preparação. Isso é um ponto positivo, eu acho, da prova da Unifesp, né? Porque prova específica, querendo ou não, exige uma preparação específica e acaba sendo difícil conciliar com o CBO, então é uma dor de muita gente. Então isso de ser a prova geral, como você falou, mais prática, eu acho que é um ponto interessante. E teve alguma outra etapa no processo? Foi uma prova... E se você também puder falar um pouco mais da prova no sentido de número de questões, se tem imagem, como que é também, e se teve alguma outra etapa no processo, ou uma entrevista, como que foi o resto? Tá. Não, a prova, se não me engano, foram 100 questões, todas de múltipla escolha, né? E não tinha imagem, eram só questões escritas mesmo. Um molde bem parecido, de 4 alternativas, e teve, depois a segunda fase, né, entrevista e análise de currículo. O currículo a gente já tinha submetido previamente, e aí, na hora da entrevista, eles já tinham acesso ali às suas informações. Então, o que eu acho bem legal também, porque na hora da entrevista já é mais direcionado, né? Eles te perguntam das suas experiências e tudo mais. E um processo novo que surgiu agora dentro da Unifesp é o R4, né? Então, parte das vagas do glaucoma foram direcionadas para residência mesmo. Então, pode prestar quem fez em algum serviço residência, em algum serviço MEC. E aí, a estrutura é bem parecida, assim, da prova, em termos de questão e da prova, mas o peso da entrevista é menor. Então, para o Fellow, 50% é prova, 50% é entrevista e análise de currículo. Já para o R4, 90% é a prova, né? Então, a análise de currículo tem um peso bem menor nisso, e a entrevista também, né? Eu acho que é 60% desses 10, né? Dessa parcela dos 10 é da análise curricular e só 40% da arguição do participante. E tem alguma dica, assim, que você poderia dar para quem vai fazer prova lá, no sentido de como se preparar para a entrevista, o que eles perguntam geralmente, se vale a pena fazer algum estágio lá para já ser conhecido, teria alguma dica assim para dar nesse sentido? Eu acho que o meu ano, a Aline também teve essa experiência, né? A gente passou pela pandemia, então, na Unifesp especificamente, até ano passado os estágios estavam fechados. Esse ano já voltaram a ter estagiários externos, mas o que eu fiz foi, eu entrei em contato com um fellow da casa, que eu não conhecia, fui na cara e na coragem, e perguntei se eu podia ir conhecer o serviço, e eu acho muito importante, assim, tanto para você ver, né, se é o que você quer, se faz sentido para você, quanto para as pessoas te conhecerem, né, principalmente. Eu recomendaria fortemente fazer, agora eu tenho a possibilidade de fazer a coisa formal, né? Em relação à dica da prova, de fato, acho que estar bem preparado para o CBO é o suficiente. E da entrevista, perguntaram bastante sobre os pontos. Eu acho que você tem que estar craque ali no seu currículo, né? Saber exatamente tudo que você fez, assim, colocar tudo com um propósito e se mostrar não só oftalmologista. Eu acho que isso é muito importante, assim,
e eu vejo que, principalmente dentro do glaucoma, isso é muito valorizado lá na casa, sabe? A relação interpessoal, você ter projetos externos, projetos voluntários. Então, construir um currículo e estar preparado para uma entrevista que vai te abordar em outros aspectos, não só acadêmicos, assim. Eles vão querer conhecer a pessoa, né? Não só também, né, o que você fez ali como residente de oftalmologia, né? Então, você tem que saber se portar, saber falar bem, treinar a fala. Isso faz muita diferença. Comunicação é muito importante. Eu acho que é uma das principais virtudes que alguém pode ter. Então, acho que tem que treinar bastante. Acho que é fundamental. E sobre essa questão de fazer estágio, eu acho que é elementar, assim. Se você tiver oportunidade, você precisa ir fazer um estágio, nem que seja uma semana. Porque quando você vai para um fellow naquele lugar, é um convívio intenso que os chefes têm com aquele fellow. Eles não vão querer receber alguém que eles nunca viram na vida, ou eles vão preferir alguém que eles já conhecem, que eles sabem que tem um trato gentil, que sabem que tem conhecimento, que é bom de relacionamento. Então, se você for lá e deixar uma boa impressão, é meio caminho para conseguir a vaga. Então, acho que vale muito a pena, eu sempre bato nessa tecla. Aline, já na USP a prova é específica, né? Então a gente tem cenários diferentes aqui. Como que é o estilo da prova de glaucoma? Então eu queria que você falasse assim, se é múltipla escolha, é discursiva, o que costuma cair, como que a pessoa pode se preparar para essa prova? Bom, nesse ano, né, que eu prestei a prova, foi um caso clínico. Então foi projetado um caso clínico, e aí a gente tinha algumas perguntas, algumas questões, não só do caso clínico, mas, por exemplo, tinha uma foto de uma retinografia colorida. Então, era pra gente falar não somente a respeito daquele caso, mas quais as alterações, as anormalidades que a gente pode encontrar num nervo óptico de paciente com glaucoma. Quais são os pontos mais importantes? Campo visual desse mesmo paciente, caiu o campo visual. Mas a gente precisava falar dos índices de confiabilidade, o que a gente estava vendo de diferente. Caiu o OCT também para falar. Só que eles gostam que escreva bastante, assim, detalhado. O OCT, tá? O que você analisa primeiro? Tem que ver a identificação do paciente, a idade, tudo, a intensidade do sinal. Então, todos os detalhes escrever bastante. E na última questão, se eu não me engano, foi dar o diagnóstico, para falar que tipo de glaucoma que era, porquê, nome e sobrenome do glaucoma. Uma prova mais aberta, mais discursiva e mais, digamos, também mais geral, assim, conhecimento de glaucoma mais geral, saber se você sabe olhar um campo visual, uma retinografia, nada assim também de rodapé de livro, de glaucoma secundário que você nunca vai ver na vida, né? Então, assim, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a pessoa... É o básico de glaucoma, a pessoa tem que saber, né? Ver um campo visual, uma OCT, uma retinografia. Interessante. E depois só uma entrevista. Isso, depois teve entrevista e análise de currículo. Aí, na entrevista, eles perguntaram, você não é daqui, porque eu não sou de São Paulo. Você tem possibilidade de vir morar aqui, que são 2 anos de fellow, essas coisas assim mais rotineiras mesmo, eles querem saber muito do nosso lado pessoal, como que a gente assim, como lida em equipe também, eles perguntaram, isso foi bem importante, sobre trabalho, se eu já tinha feito alguma coisa no glaucoma, o porquê que eu escolhi o glaucoma. Então, e eles também me perguntaram se eu gostava de congênito. Isso eu achei interessante, se eu gostava de glaucoma congênito. Porque acaba que lá no HC tem uma carga horária grande de congênito. Exatamente. Né? Acho que outra coisa importante também, que eu não falei, mas que eu lembrei da entrevista da USP e na Unifesp também, acho que no geral, glaucoma é uma especialidade cirúrgica, né? Então, me perguntaram em todas as entrevistas que eu fiz sobre quantidade de cirurgia de catarata, como é que era essa habilidade cirúrgica. Então, tanto na Unifesp quanto na USP, se foram pontos abordados, eu acho que são importantes. Esse é um detalhe interessante, porque é uma dúvida que a gente sempre recebe. Quase não operei na residência, isso vai me prejudicar no fellow? Eles vão me perguntar isso no fellow? E dependendo do fellow, eles não... É muito de perfil de fellow. Dependendo do serviço, eles não vão querer alguém que não tem experiência nenhuma, infelizmente. Mas tem outros serviços já que não vão olhar muito para isso. Aí você precisa conversar com as pessoas, né? Então, assim,
Acho que um fellow de catarata, eu acho que tem alguns fellows de catarata que você pode chegar sem muita experiência, que você consegue aprender durante o fellow, eles te absorvem bem. Mas assim, já dependendo de um fellow de retina, que você nunca botou uma mão numa faca ou fez 5, 10 facas, não sei se eles vão querer te absorver num fellow de retina. Então tem que olhar isso mesmo, porque é uma coisa que acontece. Bom, vamos começar a falar mais da rotina agora. Eu acho que é importante o pessoal entender como que é, a pessoa que está na dúvida ali, se vai para a Unifesp, se vai para a USP, como que é o dia a dia. Bom, Aline, como que os períodos lá na semana estão sendo distribuídos no Fellow? Eu queria que você falasse quantos ambulatórios, quantos centros cirúrgicos, essa questão do glaucoma congênito, como que é as reuniões, como é que é a rotina sua? Sim. Então lá a carga horária é de segunda a sexta, mas é no período da manhã, nossos ambulatórios. De segunda a quinta é ambulatório glaucoma adulto, né? Que a gente fala. Então bastante, o volume é bem grande, então assim, você aprende a resolver tudo, porque é muita gente que a gente atende. Além disso, de segunda e quarta-feira, a gente tem procedimentos, a gente faz ciclofotocoagulação e quarta-feira é CLT. De sexta-feira, que é o ambulatório de congênito, toda sexta-feira também tem muita gente, é referência, né? Então, muita criança, muito caso que eu falava assim, nossa, só vi no livro lá, na primeira semana de fellow, eu já vi 3 casos, assim, que você fala, meu Deus, Peters, eu não achava Peters, Sturge, eu falei, não, numa cirurgia, 3 Sturge, eu falei, não, como assim, né? É muito legal mesmo. Quanto às cirurgias, então, são de segunda e quarta-feira, que tem os períodos, também pela manhã. E de quinta-feira é cirurgia do congênito. Então, é quinzenal, de quinta-feira. As cirurgias do congênito. E aí tem a reunião toda sexta-feira também, né? E reuniões toda sexta-feira. Aí de quinta-feira tem o J. Brito, que você pode ou não participar, né? Que é como se fosse o Grand Round lá da Unifesp, é uma reunião geral. Isso, é uma reunião geral, então é legal, eu acho interessante de participar. E de sexta-feira são a reunião do glaucoma mesmo. Então tem discussão de artigo, tem caso clínico. E aí, quase toda semana tem que apresentar alguma coisa? Toda semana tem que apresentar caso clínico, aí a gente reveza. E sempre é uma ótima oportunidade, porque a gente consegue tirar as nossas dúvidas dos nossos casos, tanto cirúrgicos como clínicos, com os chefes, para ter uma visão, né? Com pessoas mais experientes, né? Que dão uma visão deles. Então, a gente ganha muito com essas reuniões. São muito boas. E, além disso, outra coisa que eu esqueci de falar, que foi fazer pesquisa. Então, eles incentivam muito. Então, assim, nos primeiros meses, eles já falam, você gosta de fazer trabalho científico, gosta de fazer estudo? Não, porque a gente tem isso, Então, assim, dá muita oportunidade. Então, assim, principalmente quem gosta, né, dessa carreira acadêmica, tem muita oportunidade, abre muitas portas, eles são bem legal isso, essa Queria parte. que você desse um pouco mais de detalhes ali na parte cirúrgica. No Fellow 1, você já opera, ou, por exemplo, já opera track? Como que é? Faz tubo no Fellow 2? Quais são as cirurgias de cada ano de Fellow? E mais ou menos quantas cirurgias dá para fazer ali por semana, cada um dos Fellows? Tá. Então, as cirurgias eu comecei a fazer nos mutirões. Então, como teve esse período de pandemia, ainda tá voltando ao que era antes. Então, assim, eu comecei a operar foi em maio, primeiro mutirão. E aí agora, quem opera mais são os Fellows 2. E assim que tem horários de segunda e quarta-feira. E a depender, se o Fellow 2 não operar, aí eu opero, tá? Então, agora que eu tô começando, como eles já têm mais mão, agora, né? Então, agora que eu tô ficando com mais horários de segunda e quarta-feira. E aí são as tracks no F1 e tubo no F2. Agulhamento e tubo no F2, exatamente. Certo. E aí são 3 cirurgias por semana. Então, legal. No ano todo, acho que dá um volume até que
razoável. Bacana. Na época que eu tava no HC, não tinha pandemia, era bem diferente, assim, acho que tinha mais... Eu acho que provavelmente os F2 não conseguiram operar tanto e vai refletindo, né, nos anos seguintes, né, enfim. Exatamente. Mas eu acho que, como eu conheço bem o serviço, eu acho que se eu puder resumir, assim... você me corrige se eu estiver errado, né? Bastante volume clínico, realmente os ambulatórios são lotados, você vê de todo tipo de caso. O glaucoma congênito realmente tem bastante volume, você acompanha exames sob narcose se você quiser, você tem lá os pacientes pediátricos, as cirurgias de glaucoma congênito, e é um fellow que tem bastante período livre também, acaba sendo bastante puxado lá, mas tem bastante período livre à tarde, então acaba sendo bom para trabalhar fora e tudo mais. Então tem esses pontos aí positivos. E a parte acadêmica, realmente, se você quiser entrar num doutorado, é bem tranquilo, assim, tem bastante gente que já consegue engrenar um doutorado ali no final do fellow e já segue na pós-graduação. Então é bem legal mesmo nesse aspecto. Bom, vamos falar um pouco da Escola Paulista agora, da Unifesp, com a Isabela. Queria que você falasse também a mesma coisa, a rotina, como que é, quantos dias de ambulatório, quantos dias de centro cirúrgico, como que tá essa rotina lá, assim? Tranquilo. Bom, de ambulatório, a gente tem os ambulatórios funcionando todos os dias à tarde, e aí no ambulatório ficam 2 fellows do primeiro ano, um fellow do segundo ano, e um residente de cada um dos anos. Eu acho que existe uma preocupação grande que a parte acadêmica não seja comprometida. Então, a gente tem um volume considerável, assim, acho que os 2 serviços têm essa característica de ter casos, né, serem referência, então os casos mais cabeludos vão para lá, assim. Mas existe uma preocupação de que não seja um volume excessivo. Tem dias e dias, mas no geral dá para discutir, a gente tem chefe em todos os ambulatórios, então eu acho que isso é um grande diferencial, assim. Tem dias com mais de um chefe, e Paranhos, Vessani, Dr. Ivan, Mainá, Luiz Alberto, enfim, temos os chefes todos presentes todos os dias. E dá para discutir à vontade, tá? Pela manhã, todos os dias, a gente tem centro cirúrgico, exceto na quinta, que é o dia da reunião clínica. Daí, na reunião clínica, tem discussão de artigo, apresentação de caso, sempre tem uma aula teórica de algum dos chefes ou de algum convidado, e a gente discute um vídeo cirúrgico, algum fellow leva um vídeo cirúrgico. Na sexta-feira, tem centro cirúrgico o dia todo. Então, a gente roda, assim, a carga horária do primeiro ano são 2 dias de ambulatório para cada um dos fellows e 1 dia de ambulatório para o segundo ano. De centro cirúrgico é 1 dia para cada um. Então, no centro cirúrgico, você sempre vai rodar, nós somos em 5, né? Então, você sempre vai rodar com um fellow 2, ficam os 2 juntos. Geralmente, a gente marca 2 cirurgias por turno, então, por semana é isso que a gente vai operar. E no segundo ano, tem também a parte do congênito. Então, tanto o ambulatório do congênito quanto o centro cirúrgico pro pessoal do segundo ano. Eu acho que o ambulatório que é o mais legal, assim, que a gente mais aprende é o de suspeitos de glaucoma, que é o nosso dia a dia, né? Então, na sexta-feira de manhã, a gente tem um ambulatório que são só pacientes suspeitos. Também tem, nesse ambulatório o volume é bem pequeno, porque a gente discute todos os casos, vê todos os exames junto com o chefe, reúne e faz uma junta clínica, então é muito legal, assim, e eu acho que é muito do dia a dia, a gente fica preocupado, né, porque o ambulatório que tem muita coisa diferente, e aí você chega na vida, é o paciente com uma escavação ali suspeita, uma pressão normal, limítrofe, ou hipertenso sem alteração no nervo, né, então eu acho que esse ambulatório é bem legal, assim, pra gente ver esses casos. Não, legal, parece que é um serviço bem acadêmico, né, com bastante discussão, bastante possibilidade de você sentar ali com o chefe e analisar todos os exames do paciente. Isso no glaucoma é muito interessante, é muito importante, porque realmente várias vezes você vai se parar ali com alguma dúvida, é glaucoma ou não é glaucoma, progrediu ou não progrediu, e você ter alguém para discutir, sentar com calma, trocar ideia, acaba que é muito positivo, né? Então acho que me parece ser um serviço muito bacana, todos esses chefes que você falou, a gente conhece a maioria, pessoal de primeira qualidade, então acho que é bem legal. 2 dúvidas que eu queria tirar com você.
vocês têm algum tipo de contato com MIGS? É a primeira dúvida. E a segunda é se o fellow de glaucoma ele opera cirurgia combinada, tipo facotrec, ou só faz cirurgia tipo trec, tubo, etc. A gente tem contato, então 1, 2 vezes por mês, na sexta-feira, a gente tem um chefe que vem de fora para orientar, e aí os fellows do segundo ano aproveitam para pegar esses casos de GAT, Kahook, né, e colocar para ter orientação. Então, a gente tem esse contato, que eu acho que hoje em dia, né, é importante. E a sua segunda dúvida? É sobre cirurgia combinada, Perdão. se vocês fazem. Sim. E sobre a cirurgia combinada, a gente tem, eu acho que uma grande parte aí das cirurgias são facotrec, e no primeiro ano, acho que a cirurgia que é exclusivamente assim do segundo ano é mais o tubo e as minimamente invasivas, mas para o primeiro ano a gente faz bastante facotrec, trec isolada, agulhamento também, enfim, só faco, fiz algumas já, dependendo do paciente. Então, tem bastante diversidade, assim, de procedimento. Acho que no total, assim, a TREC, que é a cirurgia emblemática do glaucoma, né, dá para terminar o fellow com umas 60, 70 TRECs, e nesse meio aí, várias vão ser faco, combinadas com faco, e mais um número também de cataratas. Legal, não, bacana. E também tem esse incentivo para pesquisa, você vê a escola de portas abertas assim para uma pós-graduação, um doutorado, como que funciona isso lá dentro? Totalmente. Assim, a gente é muito incentivado, acho que todo mundo que tem interesse consegue entrar, já existem vários projetos de pesquisa em andamento, né? Então, existem grupos dentro da escola com alguns desses chefes, e aí você vê qual que te interessa mais, se tem algum, e claro, se você tem interesse em alguma área específica que ainda não existe um projeto, mas que é relevante, isso é totalmente incentivado, assim, e isso foi uma coisa que, quando eu fui decidir, né, o fellow era muito importante para mim, assim, essa parte da orientação, tanto no dia a dia, na cirurgia, mas também na pesquisa, né, e eles dão a mão mesmo, assim, para fazer protocolo, às vezes eu fico até meio sem graça, assim, porque você manda falando, pode me ajudar nisso? E aí volta o trabalho já meio pronto, sabe? Então, assim, eles são bem disponível e tem vários colegas nossos que já estão mestrado, doutorado, e também no pós-fellow, né? Eu acho que tem muito contato externo, então com universidades no exterior, a gente tem alguns fellows que terminaram e que foram para fora para fazer research fellow, enfim, alguma complementação, então eu acho que é muito receptivo nesse aspecto de pesquisa também. A escola é super conhecida por essa parte acadêmica, incentivo à pesquisa, a produção científica é muito grande, então acho que com certeza não vai faltar oportunidade para quem gosta e quiser se inserir lá no serviço de glaucoma da escola. Bom, já chegando mais para a parte final da nossa conversa, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o mercado de trabalho, assim, de glaucoma, como que vocês enxergam, se vocês já sabem para onde vocês vão se estabelecer, se já estão olhando para esse mercado, se já estão se inserindo no mercado. Então, Aline, você já está conseguindo ter oportunidades de atender agendas de glaucoma? Como que está sendo isso? Por enquanto, eu atendo mais oftalmologia geral. E só que como o pessoal acaba sabendo que eu faço glaucoma, então eles drenam mais para mim. Mas ainda minha agenda, a maior parte é geral, de oftalmo geral. Mas futuramente pretendo atender mais glaucoma, pretendo voltar para o interior, então lá assim, na minha cidade tem 60 mil habitantes e tem uma população muito idosa, então eu acho que é uma coisa, muito bom eu ter essa minha especialização, além da catarata, né, de poder ajudá-los, acho que vai ser muito importante. Eu acho que o mercado de trabalho do glaucoma é muito, muito amplo. Então, como a Isabela já até falou, a gente tem possibilidade de pedir exames, de acompanhar o paciente, fazer procedimentos. Então, agora com os MIGs, então, melhora mais ainda. Então, a gente tem muitas opções para fazer. Eu acho que, assim, quem
quem pretende ficar aqui em São Paulo, é mais importante ainda ter essa subespecialização. Eu percebo cada vez mais, aonde a gente manda, tem o interesse de trabalhar, eles querem que você tenha uma subespecialidade. Não adianta você, não, eu sou oftalmologista, tá, mas qual subespecialidade? Então, assim, por isso eu acho muito importante, a USP me deu muito essa oportunidade do glaucoma e do congênito. Então, porque assim, você vai afunilando que ninguém coloca a mão. Então, são poucas as pessoas. Então, assim, e aí você acaba se tornando uma referência. Então, eu acho isso muito legal, muito importante. Não, é fundamental. Eu acho que em uma cidade muito pequena, até dá para você se estabelecer como oftalmo geral, ser um baita cara, baita médico ali no relacionamento com o paciente, se dá muito bem sem especialidade, sem subespecialidade. Mas em São Paulo, em capitais, esquece. É realmente igual você falou, você vai pleitear um lugar para trabalhar, a primeira coisa que ele vai querer saber é o que você faz, qual que é a sua sub. Você falar que não faz nada, esquece. E assim, uma coisa que eu acho muito importante é a pessoa, durante o fellow, se ela tiver oportunidade, já começar a trabalhar assim e começar a tentar atuar na área. É claro que você não vai fazer o que você não dá conta, não tô falando que você no F1 começar a fazer um monte de track, não é isso que eu tô falando. Tô falando, cara, começa a fazer uma agendinha de glaucoma, parte mais clínica, porque na prática você aprende muito também. Você vai aproveitar todos esses conhecimentos que vocês estão tendo com os chefes ali, com as discussões, e botar o seu cérebro para funcionar ali com o paciente na sua frente. Então, acho que é muito importante durante o fellow a gente já começar a ter essas experiências. Vou atender uma agenda aqui mais voltada para glaucoma. Claro, se tiver alguma dúvida com algum paciente, vou encaminhar para um colega mais experiente, não vou fazer nada que possa ser danoso para o paciente. Mas acho que colocar em prática o que a gente está vendo no fellow então, nessas agendas de oftalmologia geral, eles drenam mesmo bastante o glaucoma para mim. E eu percebo exatamente isso, a importância. Então, até assim, um agônio que você faz, até um exame que o paciente traz, um aparelho diferente que ele fez, o OCT. Então, você consegue discutir, levar até os casos para os chefes, ajudar. Igual a questão, é glaucoma, não é? Começa a tratar paciente jovem, 50 anos, antes 40, 50 anos, vai pra faco, o que faz, sabe? E então, assim... O fellow é uma imersão naquela especialidade, né? E acaba que é bem legal, porque vai ficando mais natural. Quando você é oftalmo geral, você faz de tudo um pouco, né? Mas quando você é especialista, você vê tanto por exemplo, aquele campo visual. Você vê tanto o campo visual, começa a ficar natural. Quando você era residente, você já ficava assim, não consigo entender muitas nuances do campo visual. Mesma coisa as meninas da oftalmopediatria estavam falando semana passada. Você faz tanta retinoscopia, mais tanta retinoscopia, mais tanta retinoscopia, que você começa a ficar muito fácil pra você. Mesma coisa agônio ali, o cara que é especialista em glaucoma faz tanta agônio, que vira um exame comum, né? Então é importante a gente colocar em prática, né? Eu acho que isso é bem legal. E você, Isabela, como que tá isso, essa parte de mercado de trabalho? Como que você tá enxergando o futuro aí do glaucoma para você? Eu acho que a gente estava até conversando antes sobre essa questão de mercado de trabalho, né? Que eu acho que existe uma preocupação muito grande de um mercado saturado, mas o que eu vejo, assim, é que o glaucoma ainda existe uma demanda. Todo lugar que você vai trabalhar, que você fala que faz glaucoma, existe uma expectativa em cima disso, porque por muito tempo o glaucoma era isso, era track, as opções eram limitadas, né? Até em termos de colírio, se você for olhar em história, as possibilidades mais recentes aí que surgiram são muito grandes, né? Então, hoje em dia, com SLT, MIGS e tudo mais, você tendo contato com isso no fellow, né, eu acho que tem muita possibilidade para o paciente, né, e para você também, né, em termos de exames, de procedimento. Acho que o mercado de trabalho tem espaço para o médico que quer fazer esse acompanhamento a longo prazo, que quer cuidar do paciente, que quer investir na relação médico-paciente, que eu acho que para o glaucoma é indispensável.
falava, tem que gostar de gente, tem que gostar de paciente crônico, né? E eu amo, então estou muito feliz na especialidade, cada dia mais eu vejo que é o que eu me encontrei, e as minhas agendas ainda são bem direcionadas para o geral também, mas sempre com o paciente, assim, você falando que faz glaucoma, todo mundo já encaixa, ninguém quer ver o paciente do glaucoma no geral, né? Então acho que cada vez mais vai crescendo, eu vejo essa possibilidade. A princípio, pretendo ficar por São Paulo mesmo, é meu plano, assim. Sou do interior também, né, lá de Minas, sou conterrânea do Bernardo, mas acho que um pezinho importante ter lá, mas quero me estabelecer aqui em São Paulo mesmo, e eu vejo possibilidade, assim, acho que tem espaço. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham, quem estava em dúvida se ia fazer glaucoma ou não, tenha tirado as suas dúvidas, quem queria conhecer mais sobre a Unifesp, sobre a USP também tenha entendido como que funciona esses serviços. Foi um bate-papo muito legal aqui com as meninas. Queria agradecer a Aline por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bernardo. E queria agradecer também a Isabela por ter contribuído muito bem com o podcast. Muito obrigada pelo convite. É isso, pessoal. Esse foi o Oftcast dessa semana. Um abraço e até semana que vem.